hoje ter o prazer de ter uma muito querida ex-residente da MOV, a Cecília. A Cecília terminou a residência ano passado, Cecília? Esse ano? Foi? Eu já perdi a conta, gente. Esse ano, em março. E aí ela foi para São Paulo, está fazendo uma pós na Unifesp, na Escola Paulista. E hoje a Cecília vai falar sobre a menopausa e suas repercussões. E ela também muito gentilmente se dispôs a falar sobre mais alguns outros temas relacionados ao climatério. Então, muito obrigada, viu, Cecília? A gente morre de saudade de você, tá bom? E a gente fica muito feliz por lembrar da gente aqui da MOV, que fica muito feliz de poder contar com você nessas aulas que a gente está fazendo durante a pandemia. Obrigada, Cecília. Obrigada, gente. Boa noite. A maioria me conhece, mas para os R1s novos, eu me formei agora em março, aí na MOV, e eu estou fazendo residência em ginecologia endócrina, como a Mari falou, e como eu gosto de sarna para coçar, eu comecei um mestrado aqui. Eu vou ficar um pouco empancada mais 2 anos, mas minha área de pesquisa é climatério, que é realmente a parte que eu mais gosto da ginecoendócrina. Então, para mim é uma honra poder passar um pouquinho do que eu aprendi, do que eu venho estudando. E eu me sinto duplamente em casa, primeiro porque eu estou em casa, e segundo que virtualmente eu também me sinto em casa. Realmente foi minha grande instituição, minha mãe formadora, e eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. Eu tô igualzinho o povo que testa antes, depois não sabe onde eu aperto. Mas pronto, agora achei. Tá aparecendo, né? Tá aparecendo, Cecília, tudo certo. Bom, eu conversei com o Matheus e aí eu sugeri alguns temas para montar um calendário assim para a gente poder prescrever a TH. Mas eu achei que antes de prescrever a TH, a gente tinha que ter umas noções básicas de menopausa, das repercussões, de onde a gente pode atuar, do que a gente não consegue mexer. Então, achei que seria interessante começar por essa aula. Primeira coisa que eu queria trazer é um conceito de menopausa, uma noção que ela carrega, que é muito antiga e, infelizmente, vem até os dias de hoje. E a gente tem que, como profissional de saúde, trabalhar um pouquinho para mudar. Essa é uma citação bem antiga, de 1887. Vou ler para vocês, só para ter uma ideia assim, do quanto que a menopausa carrega uma carga bem pesada. Os ovários, após longos anos de serviço, não têm a habilidade de se aposentar em idade avançada de maneira graciosa, mas se tornam irritados, transmitem sua irritação para os gânglios abdominais, que, por sua vez, transmitem sua irritação ao cérebro, produzindo distúrbios no tecido cerebral, que se mostram em estado de extremo nervosismo ou numa explosão de completa insanidade. Quer dizer, é um pandemônio, a menopausa, né? Essa afirmação é bem antiga, para vocês terem noção. O nome do artigo era assim, doença uterina como um fator de produção de insanidade. E realmente essa crença de de associar os distúrbios de comportamento da mulher às manifestações do sistema reprodutor feminino, isso é muito antigo, e isso a gente traz até hoje. Então, até TPM mesmo, se a mulher estiver estressada, ou é TPM ou ela está entrando na menopausa. Então, essa associação, esse link, ele é antigo e a gente tem que modificar um pouco isso. Não é totalmente descabido a gente pensar nisso, porque realmente o momento em que a mulher entra na menopausa, ele acontece em concomitância com várias outras experiências negativas, então acaba sendo uma associação meio natural, como doença ou morte de companheiro ou de outros parentes, a aposentadoria, a separação dos filhos, gerando aquela síndrome do ninho vazio, o próprio quadro de insegurança financeira, de não se sentir mais apto ao trabalho, e o estabelecimento de doenças próprias do envelhecimento. Mas a gente tem que saber que não tem
nenhum respaldo científico para a gente dizer que a menopausa é causa de tudo isso, né? Ela acontece num momento similar ao que acontece nessas outras coisas. E essa afirmação é importante. O aumento de sintomas e de problemas nas mulheres de meia idade reflete muito mais circunstâncias sociais e pessoais do que alterações endócrinas. Além disso, a gente tem que pensar que também como a gente cria expectativas negativas sobre a menopausa. Então, geralmente, essas mulheres que vão mais ao serviço de saúde, que esperam ter dificuldades em lidar com a menopausa, são justamente elas que têm mais sintomas, têm mais fogachos e uma maior frequência de depressão. Então, as expectativas também acabam gerando um pior desfecho para a menopausa. E o próprio médico, ele tem um papel nisso, né? As mulheres saudáveis, felizes, muitas vezes elas não vão procurar assistência médica. Então, o que chega para a gente é mulher com queixa importante, queixa de fogacho, de atrofia vulvovaginal. Então, realmente, o próprio médico carrega em si um conceito bem deturbado da menopausa. E aí eu queria trazer para a gente de resgatar um pouquinho da normalidade da menopausa, de tirar ela como doença e trazer ela mais para um campo de um evento fisiológico. E aí, por que a gente estuda a menopausa? Qual é a importância? Então, a população mundial, ela tem aumentado a expectativa de vida exponencialmente nos últimos anos. Em 1850, a expectativa de vida da mulher era menor do que 40 anos. Então, muitas morriam antes mesmo de atingir a menopausa. E, a partir dos anos 2000, muitos países do mundo atingiram uma expectativa de vida superior a 80 anos. Considerando que, por exemplo, no Brasil, a idade média de menopausa da mulher é 51 anos, se essa mulher falecer após os 80, ela vai passar mais de um terço da vida dela na pós-menopausa. Então, as nossas ações para essa faixa etária, para essa população, são importantíssimas para melhorar a qualidade de vida de uma boa parcela da vida dessas mulheres. E aí eu queria trazer um pouquinho a menopausa como um campo de oportunidade. De oportunidade também de planejamento familiar. Algumas mulheres têm insuficiência ovariana precoce, a gente tem que pensar que elas podem ter, se tiver histórico familiar, uma mãe que teve uma insuficiência ovariana precoce, então a gente tem que ter um planejamento familiar mais cedo, e no sentido também de que as mulheres na transição menopausal, elas também têm risco de engravidar. Os ciclos longos, ciclos menstruais maiores do que 60 dias, cerca de 25% desses ciclos podem ser ovulatórios. Então, não significa que a mulher está na transição menopausal, ter 47, 48, ela corre risco de engravidar mesmo assim. Então, a gente tem que ter medidas eficazes de contracepção para essas mulheres. E, às vezes, isso fica um pouco esquecido. Eu até tiraram bastante brincadeira comigo na residência, porque eu encontrei que no Guinness, a mulher mais velha que engravidou espontaneamente, ela tem 59 anos. E ninguém estava acreditando em mim, mas é verdade. Ela tem 59 anos, foi uma gestação espontânea, foi cesariana. Então, é muito arriscado, né? São gestações que aumentam o risco de complicações em geral e risco de malformações fetais, né? É uma oportunidade também para cessação do cigarro e do consumo excessivo de álcool. Oportunidade para essa mulher fazer um melhor controle do peso, principalmente na maioria, né, com necessidade de perda de peso. Instituir medidas de prevenção de doenças cardiovasculares e da osteoporose. Essa é uma fase em que aumenta muito os índices de osteoporose, que é o primeiro grande marco de queda de massa óssea na menopausa, que é a osteoporose da menopausa. Depois a gente vai ter uma osteoporose senil, que é a partir dos 70 anos. Então, aqui, a chance de osteopenia, de osteoporose é grande. É um momento também de se preocupar com o rastreio de neoplasias. As principais neoplasias que têm rastreamento correto, assim, bem estabelecido, elas começam por volta de 40, 50 anos, como câncer de mama, por exemplo. E é um momento também de manutenção da saúde mental e sexual, que não pode ser deixada de lado. E aí eu trouxe alguns conceitos, são conceitos básicos, assim, de transição menopausal e tudo, mas às vezes a gente gera um pouco de confusão.
Eles estão muito entrelaçados, um pega um pouquinho do outro, mas eu vou tentar esclarecer um pouco aqui. A menopausa, ela é um termo que vem do grego, significa pausa da menstruação. Então, é um marco temporal, é um marco do envelhecimento reprodutivo feminino, e ele representa a cessação permanente da função reprodutiva dos ovários. Como a gente não sabe que hoje é a minha última menstruação, eu só vou saber o marco que foi estabelecido, que foi convencionado, é que daqui a um ano de amenorreia, eu vou saber que aquela foi a minha menstruação. Então, aquela foi a minha menopausa. É um diagnóstico retrospectivo, certo? É um marco único, menopausa, certo? Então, a gente fala em um período pós-menopausa, certo? Então, a mulher está na pós-menopausa. A gente costuma falar, assim, habitualmente que a mulher está na menopausa, mas a menopausa, ela é um marco. Conceitualmente não está tão correto, mas realmente a gente fala, teoricamente, a mulher está na pós-menopausa. E aí a gente pode trazer uma menopausa espontânea e uma menopausa iatrogênica. Menopausa espontânea é o que a grande maioria das mulheres, que acontece com a grande maioria das mulheres, né? Que é o envelhecimento natural, uma cessação da função dos ovários naturalmente. E aí uma menopausa iatrogênica seria aquela que decorre de uma cirurgia, de uma oforectomia bilateral, ou de uma rádio, ou de uma quimioterapia para tratamento de oncológico, por exemplo. E aí vem um conceito que é de climatério. Climatério, ele não tem, assim, é um termo genérico, né? A mulher está no climatério, então é um termo antigo, ele representa a transição da fase reprodutiva para não reprodutiva, ele não tem um marco tão certinho assim, é a fase da vida da mulher climatérica. E aí eu tenho o conceito também de transição menopausal. Transição é o período que antecede a menopausa. É um período que é bastante sintomático, eu vou ter as alterações menstruais, eu já posso ter início de sintomas vasomotores, eu já tenho alteração de laboratório, com elevação de FSH e queda de inibina e de hormônio antimileriano. Então, esse período que antecede a menopausa é a transição menopausal. E a perimenopausa, a gente pode pensar, perimenopausa também é transição menopausal. Em tese, não é, mas a gente também usa os dois termos em um e o outro como se fosse a mesma coisa, mas perimenopausa seria a transição menopausal e o primeiro ano de amenorreia, certo? Então, ela pega esse período de transição mais um ano sem menstruar. E existe o conceito também de insuficiência ovariana primária ou prematura. É uma perda transitória ou permanente da função reprodutiva que acontece antes dos 40 anos. Todas essas mulheres, elas têm indicação de terapia hormonal, é uma indicação absoluta de terapia hormonal. Existe o conceito de menopausa precoce, não é uma insuficiência ovariana prematura, não é uma indicação absoluta de terapia hormonal, mas tem benefício, a maioria das mulheres, pelo menos no nosso ambulatório, que tem menopausa precoce, que é aquela que acontece entre 40 e 45 anos. Em geral, elas têm indicação de TH, e se não houver contraindicação, a gente costuma fazer também. Outra coisa que é importante de falar é sobre o envelhecimento reprodutivo feminino, que se chama Stroll mais 10. Esse Stroll é uma sigla em inglês que significa estágios do envelhecimento reprodutivo, e o W é de workshop. Então, foi uma convenção que aconteceu, essa convenção aconteceu em 2000, e no ano de 2010, essa convenção foi renovada com alguns conceitos. Ela faz uma categorização da evolução do envelhecimento reprodutivo feminino, é bem isso mesmo. Ela usa como alguns critérios, como o perfil clínico, que seriam as alterações menstruais, a presença de sintomas vasomotores, de sintomas geniturinários. Ela utiliza alguns parâmetros laboratoriais, que são 3, utiliza o hormônio antimileriano, a inibina B e o FSH, e também utiliza achado ultrassonográfico, que é a contagem de folículo antral para avaliação de reserva ovariana. O Stroll, ele divide a vida reprodutiva da mulher em 3 fases. Então, teria uma fase reprodutiva, que seria grande parte da vida da mulher, depois da menarca até a cessação da menstruação. Eu vou ter um período de transição menopausal e um período de pós-menopausa.
Só que ele faz várias subdivisões, eu vou dar uma pincelada aqui. A fase reprodutiva são basicamente 30, 40 anos da vida da mulher, e ela divide em 3 estágios. O estágio que ele coloca em ordem crescente, né? -5, -4, -3. O -3 ele se divide em 3B e 3A. O -5 é uma mulher fértil, que tem o laboratório normal, hormônio antimileriano, inibina B normais, o FSH baixo. Essas medidas são feitas no início do ciclo, né? Até o 5º dia da menstruação. E são mulheres que têm contagens de folículos antrais normais também, acima de 8. Nesse estágio -4, ele bioquimicamente e a reserva ovariana também é semelhante, a mulher tem boa reserva ovariana nessa fase, mas surgem alguns problemas de fertilidade. Em geral, não são problemas decorrentes de uma reserva ovariana baixa, são mais problemas relacionados a fatores tubovarianos, a presença de mioma, de pólipo, são em geral solucionáveis. Quando a gente entra nessa fase reprodutiva tardia, que é esse estágio -3, aí, em geral, a partir de 36, 37 anos, há uma queda importante da reserva ovariana nessa fase, surgem mais problemas de fertilidade, agora sim, decorrentes de uma reserva mais baixa. A mulher começa a apresentar alguma irregularidade menstrual do padrão dela, não necessariamente está fora do padrão que a FIGO fala, está fora do 21 a 35 dias de ciclo, mas muda o padrão individual dela, e raramente ela tem alguns sintomas vasomotores. Nessa fase, a gente já nota uma queda de hormônio antimileriano e de inibina B. Esses hormônios, eles são marcadores de reserva ovariana. Eles, geralmente, são mais precoces do que a elevação do FSH. Então, em geral, a gente vê um declínio deles e uma ascensão pequena do FSH. E já se nota um declínio na contagem de folículos antrais. E aí a gente entra na transição menopausal. A transição menopausal se divide em precoce e tardia. A precoce é representada por esse -2. Nessa fase eu vou ter uma irregularidade menstrual mais importante. Ela se caracteriza por uma diferença maior do que 7 dias entre ciclos, e isso se repetindo por mais de 10 ciclos, assim, realmente na prática não é uma coisa que é feita. Essa não é uma classificação, assim, usual, que você coloca em prontuário, que você fala, fulana está na transição menopausal precoce, porque os ciclos dela estão maiores do que 7 dias, então não é uma coisa tão prática, mas realmente a gente utiliza o termo transição menopausal precoce e tardia, e depois eu vou falar em relação à menstruação, como que a gente diferencia o que seria precoce e tardia, na prática, né, porque o critério oficial seria esse. Eu já posso ter nessa transição alguns sintomas vasomotores, que seriam os fogachos esporadicamente, e eu tenho já alteração bioquímica, hormônio antimileriano e inibina B baixos, e eu vou ter um FSH oscilante. Então, nessa fase, talvez eu não pegue um FSH alto. Eu posso pegar numa fase em que ele está baixo, então, mais para frente, ele vai se tornando níveis mais altos e mais estáveis. E aqui, sim, eu também tenho uma baixa contagem de folículos antrais. Dando continuidade à transição menopausal tardia, que seria o estágio -1, ela se caracteriza por ciclos longos. São períodos de amenorreia superiores a 60 dias. Então, a mulher passa 2, 3 meses sem menstruar, e aí menstrua, às vezes ela passa 6 meses, a gente acha que está na menopausa, ela menstrua. Essa seria a transição menopausal tardia. Os sintomas vasomotores aqui, eles são mais comuns, e essa fase pode durar de 1 até 3 anos. Aqui, antimileriano e inibina B estão baixos, o FSH ele é oscilante, mas em níveis mais altos. A gente já encontra níveis de FSH acima de 25, que já são sugestivos de uma menopausa prestes a instalar ou já instalada. Também baixa contagem de folículos antrais. A partir daqui a gente nem fala mais em contagem de folículo antral. A gente vai ter um marcador que vai ser a última menstruação, que a gente só vai saber daqui a 1 ano que foi a última menstruação da mulher, que então se instalou a menopausa. E aí eu vou ter uma fase de pós-menopausa. Também se divide em inicial e tardia. Basicamente, a diferença da inicial para a tardia é que na inicial, a sintomatologia mais comum é de sintomas vasomotores. Eu já tenho aqui um declínio progressivo da massa óssea e ela pode durar de 3 a 7 anos.
A tardia, que ela também tem uma subdivisão em mais 2A e mais 2B, aqui os sintomas vasomotores, eles têm uma melhora, e aí a gente vai ver o surgimento de problemas decorrentes de sintomas geniturinários, de um hipoestrogenismo mais prolongado. A gente vai começar a ver um aumento do risco para osteoporose, aumento de doenças cardiovasculares. Então, é basicamente a diferença que é mais clínica. O laboratório já não faz tanta diferença. O FSH vai estar alto. A diferença é que o FSH está mais estável e, ao longo do tempo, ele tende a ter até um leve declínio. Mas, basicamente, a gente vai ter níveis altos de FSH. E aí, pensando nos sintomas mais comuns desse período de transição e de menopausa, e as frentes de ataque que a gente pode atuar no sangramento uterino normal, nos sintomas vasomotores, nos geniturinários. A gente, não diretamente, a gente pode atuar na saúde mental, mas sim a terapia hormonal pode ter alguns benefícios para sono, para cognição, para distúrbio de memória. Nunca vai ser uma indicação de TH isso, mas realmente a terapia hormonal traz alguns benefícios nesse sentido e também nas disfunções sexuais. E aí, o mais importante, né, o carro-chefe da pós-menopausa, da transição, são os sintomas vasomotores, que são caracterizados basicamente pelos fogachos. Eles acometem cerca de 3/4 das mulheres na perimenopausa, então a grande maioria tem sintoma vasomotor. Eu já perguntei 500 vezes a minha mãe se ela teve fogacho, ela me disse que não tem, mas eu lembro dela só, né? Ela nega isso. Eu queria até fazer TH para ela, mas agora ela está fora da janela de oportunidade, mas eu vou ter, enfim, estou aqui já decidindo o tratamento dela. Mas em relação às características dos fogachos. Os fogachos se caracterizam por um calor e rubor súbitos em face, pescoço e tronco, acompanhado de sudorese, de taquicardia, e ele pode ser seguido de um calafrio. A frequência e duração. Os fogachos, eles são mais comuns à noite, eles variam de 1 a 2 fogachos por hora, a 1 a 2 fogachos por semana, então não tem padrão, em média as mulheres têm 7 a 8 fogachos ao dia. Eles podem persistir por muitos anos, metade das mulheres tem fogachos por 4 a 5 anos, 25% persistem por mais de 5 anos, e sim, tem algumas infelizes que têm fogachos por mais de 15 anos, cerca de 10%. Então, assim, não é mentira se a mulher tiver 70 anos e falar que tem fogacho. Então, é bom, não é o comum, mas pode acontecer. Os fatores de risco para apresentar esses sintomas vasomotores. Então, mulheres obesas, sedentárias, tabagistas e que tiveram uma menopausa induzida ou iatrogênica. Então, uma menopausa resultante de uma oforectomia. Não existe estudo falando que realmente os sintomas vasomotores são mais intensos nessas mulheres, mas é uma percepção da prática. Mulheres que têm oforectomia bilateral, elas costumam ter sintomas mais intensos. E é interessante também esse conceito de que existem gatilhos para os fogachos, certo? Então, às vezes a mulher tem fogacho quando bebe, ou quando tem algum estresse, quando consome bebida quente, também quando mulheres que vivem em regiões mais quentes, ambientes mais quentes, eles despertam mais fogachos, e o exercício extenuante. Então, a gente orienta a atividade física para perda de peso, porque a obesidade sim aumenta os fogachos, mas o exercício extenuante pode desencadear uma crise de fogacho naquele momento. Né? Assim, é um pouco contraditório, mas você nunca vai contraindicar o exercício. Você contraindica o álcool, né? Fala para ela não comer uma comida apimentada, mas o exercício se mantém. E o impacto no sono, que é importantíssimo. Vários estudos com polissonografia, eles mostraram que essas mulheres têm uma maior frequência de distúrbios do sono, que elas têm uma redução da percepção de eficácia do sono, elas não têm um sono reparador, acordam cansadas, têm menor disposição para o trabalho. E agora eu vou trazer um pouquinho da fisiopatologia desses fogachos. Não existe uma comprovação, mas é a teoria mais aceita, de que nós temos uma zona termorregulatória, essa zona situa-se no hipotálamo, tá até trocado aqui, o limiar de sudorese é aqui em cima e o limiar de calafrio é aqui embaixo. E essa zona,
ela pode ser modificada se a gente tiver queda dos níveis de estrogênio, que é característica, por exemplo, do climatério. Essa queda leva a um estreitamento dessa zona de termorregulação. Então, a mulher, com um aumento da temperatura corporal central, por exemplo, está num ambiente mais quente, esse aumento de temperatura corporal, ele vai ultrapassar mais facilmente esse limiar de sudorese e ele vai levar a estímulo dos mecanismos de dissipação de calor. Então, ela vai começar a ter sudorese, vai ter aquela vontade desesperada de tirar a coberta, de tirar a roupa. E, seguido disso, a gente pode ter uma redução da temperatura corporal e facilmente também ultrapassar o limiar de calafrio. Por isso que a gente se manifesta dessa forma. A gente tem uma queda de nível de estrogênio, tem um estreitamento dessa zona, e alguns gatilhos que elevam a nossa temperatura corporal vão com mais facilidade gerar esse mecanismo de dissipação de calor. E, em seguida, a gente pode ultrapassar o limiar de calafrio com mais facilidade, e aí a gente tem fogacho seguido de calafrio. E aí, um dos objetivos que a gente acredita que a terapia hormonal atue é justamente no alargamento dessa zona de termorregulação, tanto com a terapia hormonal como a terapia não hormonal do climatério. Uma coisa interessante de falar é que, por exemplo, meninas hipogonádicas, ou seja, que a gônada não funciona e elas são hipoestrogênicas desde sempre. Essas meninas não têm fogacho. Uma menina que tem uma síndrome de Turner, que tem ovário em fita, ela tem um hipoestrogenismo crônico. Ela não tem fogacho. Por quê? Por essa fisiopatologia que é a mais aceita atualmente, a mulher tem que ter sido exposta a um período de estrogênio, e é justamente a queda desse estrogênio que faz essa alteração nessa zona de regulação da temperatura corporal. Acho que deu para entender, né? Então, a menopausa, ou uma menina com Turner que faz terapia hormonal e essa terapia é suspensa por algum motivo, ela pode ter fogacho nesse momento. E aí é importante falar que nem todo calor é menopausa, existem vários diagnósticos diferenciais para menopausa. Claro que a gente não sai investigando isso em toda mulher, uma mulher que está numa faixa etária sugestiva de menopausa, a gente já pode começar a terapia hormonal sem dosar o FSH, ou, se preferir, faz a dosagem do FSH. É mais fácil você dosar o FSH do que descartar todos esses outros possibilidades diagnósticas, né? Então, uma delas é de excesso hormonal, mulheres com hipertireoidismo, com quadro de síndrome carcinoide ou feocromocitoma, que é um tumor da glândula suprarrenal. Questões relacionadas à dieta, então, álcool, comida apimentada, aditivos alimentares em alguns alimentos. Algumas mulheres têm esses calores só com esses alimentos e não estão na menopausa. Então, é bom diferenciar se é um fator específico que causa um fogacho. Geralmente não é uma coisa específica, embora existam alguns gatilhos, sim. O uso de medicamentos, é interessante de falar isso, uso crônico ou abstinência de opioides, medicamentos que bloqueiam a ação ou biossíntese do estrogênio. Então, para tratamento, a cosarelina, por exemplo, induz uma menopausa, né? Induz uma menopausa medicamentosa, então ela bloqueia a ação do estrogênio, bloqueadores dos canais de cálcio e o ácido nicotínico. E outras doenças, é muito comum transtorno de ansiedade, quadros de infecção crônica, hipertensão, síndrome de dumping pós-bariátrica, também pode ocasionar quadros semelhantes a fogachos, mastocitose e alguns tumores, principalmente pancreáticos, renais e alguns tipos de linfoma. E qual o melhor tratamento para esses fogachos? A gente sempre tem que orientar as medidas comportamentais, identificar quais são esses gatilhos e evitar esses gatilhos, se é um determinado alimento, sempre que come comida apimentada, evitar aquela comida, ter o controle do peso, porque a obesidade é um fator de risco para ter sintomas mais importantes, e manter-se refrescado. Então, existem várias medidas. A gente pode orientar que ela durma sem coberta, né? Durma com roupas frescas, tome banho antes de deitar, tudo isso porque são mais comuns à noite. E, por exemplo, deixar uma bolsa térmica embaixo do travesseiro, são algumas das opções. Mas, de fato, a terapia de primeira linha para fogachos
é realmente a terapia estrogênica, a terapia hormonal, né? O que faz melhorar os calores, assim, 90% das vezes, é realmente a terapia com estrogênio. E existem, para aquelas mulheres que não podem usar a terapia hormonal, que tem contraindicação, a gente pode usar terapias não hormonais, como antidepressivos, com fitoterápicos, algumas terapias alternativas de meditação, acupuntura, yoga. Muitas delas carecem essas terapias alternativas, né, carecem de comprovação científica, mas a acupuntura, por exemplo, lá no ambulatório, antes de eu começar a residência, tinha um setor vinculado que fazia, e era uma percepção de que realmente as mulheres que faziam acupuntura tinham uma melhora importante dos sintomas. Mas não é algo, assim, não tem tanto estudo, não tem tanta comprovação. E existe sim um efeito placebo. Existem muitos estudos que mostram que se você der um adesivo de placebo, a mulher tem melhora de fogacho. Então, é importante nesse cenário esse efeito das medicações que não tem um remédio específico. E aí, falando um pouquinho sobre o sangramento uterino anormal da perimenopausa, né, que é o grande marcador, ele é o primeiro marcador, na verdade, para a gente saber se a mulher está na transição menopausal, é sim a irregularidade menstrual, tanto é que aquelas mulheres que foram esterectomizadas, a gente fica perdido no tempo, né? A gente realmente fica dependendo de dosagens de FSH, porque é um grande marcador nosso da função reprodutiva da mulher, o fato dela ter ciclos ovulatórios, o fato dela menstruar regularmente. Então, a regularidade menstrual, ela é a regra em 90% das mulheres na perimenopausa, mas, felizmente, ela só requer tratamento e intervenção em 20% a 50% delas. E aí, o que eu falei que eu ia comentar um pouquinho, como que a gente separa o que é uma transição menopausal precoce, o que é uma transição menopausal tardia. Na transição menopausal inicial, eu tenho uma depressão folicular decorrente do envelhecimento da função dos ovários, né? E eu vou ter uma redução dessas células da granulosa. As células da granulosa são as que produzem inibina B. A inibina B é um fator que faz um feedback negativo sobre o FSH. Então, se eu tenho queda de célula da granulosa, eu vou ter queda da produção de inibina B. E aí eu vou tirar um pouquinho desse feedback negativo sobre a hipófise. Então, eu vou começar a ver um FSH ascendente. Esse FSH mais alto, ele faz com que eu tenho uma maturação, eu tenho um recrutamento folicular cada vez mais precoce. Então, o FSH, ele sobe muito mais precocemente do que em ciclos normais, e ele estimula muito mais rápido, ele recruta muito mais rápido um folículo dominante. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um encurtamento dessa fase folicular, uma fase que, no ciclo padrão ouro, né, que é o ciclo de 28 dias, que eu tenho 14 dias de fase folicular, um FSH que sobe mais cedo, eu vou ter uma fase folicular de 11, de 10 dias. Então, eu vou ter aqui ciclos menstruais curtos. Isso não costuma durar muito tempo, né? Dura 5, 6 meses, porque essa depressão de folículo, ela progride. E aí, mesmo com FSH alto, eu não tenho mais folículo para amadurecer. Então, se eu tenho essa queda da maturação dos folículos, eu não vou ter produção de estrogênio. Eu não vou fazer mais pico de estrogênio, que é o pico de estrogênio que leva à ovulação. Então, nesse caso aqui, eu vou cursar com um ciclo anovulatório. Eu não tenho pico de estrogênio, eu não tenho pico de LH, e eu vou ter um ciclo anovulatório. Então, aqui eu vou ter ciclos longos, e ciclos longos são ciclos que cursam com maior risco de sangramento uterino anormal. Por quê? Eu vou ter uma cavidade endometrial que ela fica longos períodos com ação estrogênica sem contraposição de progesterona. E aí eu passo 2, 3 meses sem menstruar, eu tenho uma menstruação, um sangramento por fragilidade, né? Aquele tecido cresce com estrogênio e aí eu não tenho uma progesterona para estabilizar. Então, é aqui que eu vejo um sangramento uterino normal. É na fase de transição menopausal tardia. E aí, como que é feita a propedêutica do sangramento uterino normal na perimenopausa? Então, aqui, o que importa pra gente é descartar
neoplasias, né? A nossa preocupação maior é de neoplasia porque ela tem uma incidência maior nessa população. Lembrar sempre de avaliar vulva, vagina e colo uterino, então realmente examinar, não basta pedir ultrassom e descartar endométrio, né, porque tem neoplasias de outras partes do sistema reprodutor feminino, então tem que ser feita essa avaliação. E começando com uma anamnese, exame físico geral, ginecológico, avaliação de estado hemodinâmico, excluir gravidez, porque sim, essas mulheres engravidam, o Guinness Book está aí para mostrar que a mulher engravidou com 59 anos, eu morro de medo. Doenças sistêmicas, excluir essas doenças, excluir causas orgânicas, então causas estruturais, miomatose, adenomiose, polipose, pólipos, né, que são mais comuns nessa faixa etária, e iatrogenias. Nesse caso aqui, uma iatrogenia muito comum são mulheres que fazem uso de terapia hormonal, com uma dose de estrogênio ou além da que ela necessita, ou uma dose de estrogênio que não é contrabalançada por uma progesterona adequada, ou numa dose ou num esquema reduzido. Então, às vezes, a mulher teria um controle melhor do sangramento se ela fizesse uma terapia combinada contínua, que seria, eu dou estrogênio e progesterona todos os dias. E aí, se eu faço para essa mulher um estrogênio todo dia e faço progesterona só 10 dias do mês, às vezes essa mulher tem, às vezes não, a gente espera que ela tenha sangramento, mas às vezes ela tem uma hiperplasia endometrial decorrente disso. Então, nem todo mundo se adequa a um esquema cíclico. Às vezes é preciso um esquema combinado, ou às vezes é até melhor colocar um Mirena para ter uma proteção endometrial melhor. Isso é um exemplo de iatrogenia nessa faixa de idade. Aqui é muito importante fazer uma avaliação sistemática do endométrio, que é o nosso realmente objetivo. Essa avaliação é feita de forma rotineira, uma triagem, né, inicial, ela deve ser feita com a ultrassonografia transvaginal. Esse exame tem uma sensibilidade para detectar patologias dentro da cavidade do útero entre 56% e 73%. Se a gente fizesse infusão salina, que assim, eu realmente nunca vi fazer, eu só vejo em livro, mas essa infusão de sal que a gente faz, que permite, infusão de sal não, de soro fisiológico, que permite que a gente veja melhor a cavidade do útero, ela pode aumentar essa sensibilidade para quase 90%, então realmente melhora bastante, mas na prática é algo que eu realmente não vejo. E aí, essa questão de ecoendometrial, assim, é bastante discutida. Antes a gente trazia esse conceito de um eco maior do que 4 em mulheres que não usam TH e um eco maior do que 8 em mulheres que usam TH deve ser investigado. Hoje em dia isso caiu um pouco por terra. Essa referência que eu trouxe aqui é do Speroff, ele traz isso ele coloca tudo no mesmo saco, mulheres em uso ou não de terapia hormonal, e com um eco endometrial igual ou superior a 5 milímetros, na vigência de um sangramento, isso indica uma propedêutica complementar com biópsia. E aí, espessuras de 4 ou menos dispensam biópsia, a menos que ela tenha um sangramento persistente, certo? Então, basicamente, o marco, hoje em dia, é 5 milímetros para quem usa ou não terapia hormonal. E aí, ecos inferiores a 5 milímetros, se tiver um sangramento persistente, a gente pode, sim, prosseguir para uma biópsia. E aí, os métodos para obtenção de amostra endometrial, realmente o padrão ouro é a esteroscopia, diagnóstico ou cirúrgica, mas a gente pode fazer uma biópsia com a pipele, que pode ser feita a nível, a proposta é de fazer em nível ambulatorial, e aí evitar os riscos de anestesia, o tempo cirúrgico, aí seria um procedimento mais fácil, com menor risco, e até que dispensa o uso de dilatação cervical, porque ela tem uma espessura bem pequena. E também existe a possibilidade de fazer uma dilatação em bloco com curetagem. Esses casos de biópsia não guiadas, né, biópsias às cegas, seriam melhores quando a gente tem uma espessura endometrial no ultrassom que não identificou nenhuma estrutura específica. Então, é um espessamento sistêmico, né, de todo o endométrio. E aí a gente teria algum benefício de fazer, por exemplo, no consultório. Mas se você tem uma lesão, um pólipo, uma lesão identificada em determinada parede, realmente a melhor opção é a esteroscopia. Na verdade, a esteroscopia é a melhor, é o padrão, independente disso. Em relação aos achados de biópsias endometriais, então, metade das biópsias, elas mostram um endométrio normal,
25 a 30% apresentam endométrio atrófico, e aí em 15% a gente encontra hiperplasia de endométrio, em apenas 3% eu tenho pólipos, e nos outros 3% eu posso encontrar as neoplasias de endométrio. Então, a taxa de neoplasia é baixa, é de 3% das biópsias, mas é justamente para encontrar esses 3% que a gente precisa fazer. Então, realmente, a grande maioria, 80% é normal ou atrófico. E aí, o manejo do sangramento uterino anormal por anovulação. Está longe do meu objetivo aqui falar como que eu faço o manejo de sangramento em geral, né? Eu vim trazer o da perimenopausa. Então, basicamente, a primeira opção é fazer um tratamento hormonal. Eu posso usar um progestagênio só na segunda metade do ciclo, só 10 ou 14 dias do mês, ou então usar um progestagênio de forma contínua, principalmente se essa mulher necessita de uma contracepção eficaz. Então, eu posso passar um desogestrel, que vai ser tanto um estabilizador para o endométrio quanto um método contraceptivo. Idealmente, a gente poderia aplicar Mirena em várias mulheres que teriam benefício, serviria de contracepção para essa transição, serviria de um ótimo protetor endometrial, e quando ela começasse a ter sintoma vasomotor, a gente iniciaria uma terapia estrogênica por uma via até melhor, por exemplo, transdérmica. Então é bem interessante colocar Mirena nessas mulheres. E eu posso também fazer, se ela já tiver sintoma vasomotor, já posso começar uma TH cíclica, ou então uma contracepção com estrogênio natural, com estésia, por exemplo, porque realmente acima de 40, de 45 anos, a gente já procura evitar o etinil-estradiol, que é basicamente o estrogênio presente na maioria das composições de contraceptivos. Em relação a tratamento cirúrgico, caso seja encontrado uma hiperplasia com atipia, realmente a histerectomia é o tratamento de eleição, né? Mas hiperplasia simples ou complexas sem atipias, a gente pode tentar esse tratamento hormonal antes. E outras opções terapêuticas que podem ser usadas em associação com essas opções anteriores seriam o uso de anti-inflamatórios, que melhoram em 20% a 50% o sangramento, de antifibrinolíticos, 29% a 58%, avaliar a suplementação de ferro, o uso de análogo de GnRH, que é pouco usado porque tem muitos efeitos colaterais, e a gente pode avaliar também uma ablação endometrial ou curetagem uterina, que não são feitos com frequência. Certo? Bom, agora progredindo. Na síndrome geniturinária da menopausa, eu tenho vários sintomas, vários sinais, que são decorrentes de um hipoestrogenismo mais crônico. Então, a gente encontra ressecamento vaginal, queimação, irritação, prurido vulvovaginal. Então, prurido muitas vezes não é candidíase nessas mulheres. Aliás, a candidíase não é comum na pós-menopausa. E eu posso pensar muito numa síndrome geniturinária. Antigamente, ela era chamada de atrofia vulvovaginal. Esse termo foi trocado por síndrome geniturinária, porque ela engloba sintomas genitais e sintomas urinários. E aí eu tenho dispareunia, posso ter sangramento após a relação, posso ter sintomas urinários de urgência, de incontinência, dor ao urinar, disúria e quadros de infecção urinária recorrentes. E aí eu trouxe também alguns sinais, a gente encontra no exame físico, palidez, petequias, fissuras, uma redução do coxim gorduroso do monte pubiano, dos grandes lábios, atrofia de pequenos lábios, uma redução do pregueamento, estreitamento do introito, encurtamento da vagina também a gente encontra, e alterações urológicas de eversão uretral, por exemplo, e eu acho que a única vantagem é pelos pubianos esparsos. Até agora, acho que foi a única que eu encontrei. E um pouquinho da fisiopatologia da síndrome geniturinária. Então, as mulheres no menarquema, elas têm uma mucosa vaginal com um epitélio espesso, com rugosidade, um epitélio bem vascularizado, então mais corado, e com vascularização, um epitélio que capta água, né, que retém água. E aí o hipoestrogenismo, ele leva a um afinamento desse epitélio. Então, eu vou ter uma mucosa vaginal com um epitélio fino, ela perde aquelas células superficiais, células intermediárias, fica um epitélio fino, pálido e seco. Como eu perco bastante
células, né, eu tenho muita descamação, eu reduzo a produção de glicogênio, que é o substrato dos lactobacilos. E aí eu reduzo essa população de lactobacilos da flora e, consequentemente, eu vou ter uma menor produção de ácido lático. Eu escrevi errado aqui, redução da produção de ácido lático, que é produzido pelo lactobacilo, né? E aí eu vou ter um pH mais alto, eu vou ter um pH mais básico. Isso resulta numa menor proteção desse tecido. Então, em geral, essas mulheres têm pH acima de 4,5, acima de 5, e é uma flora vaginal pobre, que é mais suscetível a infecções. E para o tratamento da síndrome geniturinária, realmente o mais eficaz é o estrogênio tópico, porque ele trata a condição de base, né, que é o hipoestrogenismo. Ele tem baixa absorção sistêmica, então, em geral, a gente não se preocupa com monitorização de endométrio ou proteção de endométrio com uma progesterona. A gente não tem necessidade disso, até os estudos até agora mostram segurança de uso por até 12 meses, sem necessidade de proteção, sem necessidade de realizar ultrassom de rotina para ver esse endométrio. A melhora dos sintomas, ela pode ser observada em 3 semanas a 12 semanas. É importante também notar que algumas mulheres com TH sistêmica, elas têm melhora desses quadros, desses sintomas. Essa melhora é vista em 15% das pacientes. Então, se a mulher queixa desses sintomas, e você já tem indicação de fazer TH sistêmico, o ideal é fazer a TH sistêmica, reavaliar se ela teve melhora da parte geniturinária. Se ela não teve, você pode associar uma estrogenoterapia tópica, mas algumas delas já vão ter melhora com a sistêmica. As opções são cremes vaginais de estriol, de promestrieno, de estrogênio equino conjugado, e eu tenho cápsula vaginal de promestrieno, que é o colpotrofina. Ele tinha saído do mercado no mês passado, eu não sei se voltou. E aí, os hidratantes e os lubrificantes são paliativos, né? Eles reduzem fricção, reduzem o atrito. O hidratante ele é interessante porque ele restabelece a umidade vaginal por mais tempo. Ele tem indicação para usar 2 a 3 vezes por semana, independentemente da atividade sexual. Agora, as desvantagens é que eles são caros e eles não tratam a condição de base, eles são paliativos, realmente. E aí eu tenho 2 compostos, né? O ácido poliacrílico e o hialuronato de sódio. E o lubrificante aí, que é paliativo mesmo, porque nem umidade ele faz, é só para uso antes e durante as relações sexuais. As desvantagens é que eles não tratam a condição de base, não tem efeito terapêutico a longo prazo, a aplicação pode ser inconveniente, só 24% de mulheres relatam satisfação com esse método, e se for indicá-los, preferir aqueles que são à base de água. É importante a gente falar que a manutenção da atividade sexual regular, ela também faz parte do tratamento. Mulheres que têm vida sexual ativa têm um melhor turgor da vagina, tem vários benefícios sobre o tecido geniturinário. E aí, para finalizar, as outras repercussões que a gente encontra da menopausa, então eu tenho repercussões no sistema nervoso, dificuldade de concentração, déficit de memória verbal e de trabalho, alterações do humor, o risco de depressão nessa faixa de idade é 3 vezes maior do que mulheres no menarquia. Eu tenho repercussão no sistema cardiovascular, né? O hipoestrogenismo, ele se associa a aumento do risco de doença coronariana, porque o estrogênio, ele é protetor cardiovascular, né? Por isso que mulheres vivem mais do que homens, por isso que eu tenho muito mais mulher viúva do que homem viúvo. O estrogênio, ele tem benefício no perfil de colesterol, ele é antioxidante, promove vasodilatação, então ele é protetor cardiovascular. Na pele, a gente encontra um afinamento da textura cutânea, uma piora da capacidade de manutenção da hidratação da pele, da viscoelasticidade da pele. Eu encontro também uma maior taxa de disfunções sexuais, tanto por efeitos sobre o desejo e interesse sexual decorrentes da queda hormonal, quanto também por alterações mais tardias na resposta genital local, por ter menos lubrificação, ter dispareunia, então essas questões também vão gerar disfunções sexuais. Em relação ao peso e composição corporal, realmente se nota
com o aumento da gordura corporal total e abdominal, né, há uma transição de um padrão ginecoide para um padrão androide, com maior acúmulo de gordura na barriga, tanto visceral como subcutânea, mas é aquilo que a gente sempre fala, está muito mais relacionado com os hábitos de vida, com a atividade física, com a alimentação, mas sim, há um efeito da queda hormonal sobre a composição corporal. E por fim, a saúde óssea, né? É o período da vida da mulher de maior perda de massa óssea, chega até 5% ao ano. Depois a gente tem uma queda de 1% ao ano, mas esse período de pós-menopausa precoce é realmente onde eu tenho maior risco de desenvolver a osteoporose. E aí, para finalizar, eu trouxe um pouquinho do rastreamento preventivo, que é uma das frentes que a gente tem que atuar. Existem várias sociedades, cada uma traz um conceito diferente, uma faixa etária diferente e uma periodicidade diferente, né? As principais doenças, entre as doenças metabólicas que a gente rastreia, seriam o diabetes mellitus, a dislipidemia e o hipotireoidismo. O diabetes, a gente tem uma orientação de fazer uma glicemia de jejum anual, se tiver fator de risco, ou a cada 3 anos, se não tiver fator de risco. Para dislipidemias, as dosagens de colesterol total, frações e triglicéridos, elas estão indicadas a partir de 20 anos, a cada 5 anos. E o hipotireoidismo, esse não tem consenso mesmo, tem, assim, umas 300 sociedades. Eu trouxe a orientação da Sociedade Americana de Tireoide, que orienta um TSH a cada 5 anos em mulheres acima de 45 anos. Eu vou te falar que no ambulatório de climatério a gente faz TSH anual, mas realmente é super sem consenso o hipotireoidismo. A saúde óssea, a gente faz rastreio de osteoporose com densitometria a partir de 60 anos, ou em mulheres na pós-menopausa, que seria a partir de mais ou menos 50 anos, se ela tiver algum fator de risco. Um histórico de uma fratura prévia, baixo peso, sedentarismo, é bem fácil achar um fator de risco. Se você conversar 2 minutos, você acha o fator de risco e faz com ela em todas as pacientes na pós-menopausa. E, por fim, o rastreio de neoplasias, que também eu trouxe as referências basicamente das sociedades brasileiras, de mastologia, um câncer de mama rastreio anual com mamografia dos 40 aos 69 anos, o câncer de colo uterino, uma citologia oncótica bienal, né, após 2 consecutivas normais, entre os 25 e os 64 anos, e o câncer coloretal, que tem indicação de fazer, a gente começa o rastreio, se não tiver fator de risco, a partir dos 50 anos, se tiver fator de risco, a partir de 40. Esse rastreio pode ser feito com sangue oculto nas fezes todos os anos, retossigmoidoscopia a cada 2 anos, ou uma colonoscopia a cada 10 anos, que faltou acrescentar aqui. Pronto, gente, eu tinha isso para falar para vocês. Eu trouxe essa frase aqui para dar uma refletida. Para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Então, realmente, a menopausa é um mundo. A gente não tem uma fórmula de bolo. Eu queria muito trazer para vocês uma fórmula de bolo. Para mim também seria ótima. Eu penei para aprender muitas das coisas que eu estou aprendendo aqui. Mas eu espero que eu consiga ajudar vocês um pouquinho a clarear, porque realmente, assim, é bem nebuloso quando a gente não pratica, assim. Hoje eu quero que as mulheres tenham sintomas para poder fazer alguma coisa, né? Há 1 ano eu queria que a mulher não tivesse sintoma, eu queria que ela tivesse uma contraindicação a TH para fazer só um antidepressivo. Então, hoje eu fico super feliz que a mulher tem sintoma e ela não tem contraindicação, que eu posso prescrever uma terapia hormonal com segurança. E eu espero que a maioria de vocês, uma maioria já faz, já prescreve com tranquilidade. Quem não prescreve, eu espero que eu ajude vocês a prescrever. Obrigada, demorei pra caramba. Cecília, muito obrigada. Não demorou, porque esse assunto é um assunto extremamente extenso que dá para render muito assunto mesmo, né? Eu queria só fazer 2 comentários, e aí vai um pouco da minha experiência pessoal também. A acupuntura, é muito difícil fazer estudo com a acupuntura para o tratamento dos fogachos, porque ela, na verdade,
é um tratamento muito individualizado. Mas, considerando a fisiopatologia provável do fogacho, né, que é aquela alteração no limiar de calor e frio, e que a acupuntura é uma neuromodulação, faz completamente sentido que ela melhore realmente os sintomas. E não esquecer, para os sintomas da síndrome geniturinário, a gente está começando a ter trabalhos com laser, né? Que ele não tem demonstrado muita eficácia para incontinência urinária, mas para a síndrome geniturinária ele é muito bom, mas, porém, é o custo, né? Que é um tratamento ainda de alto custo, e também os estudos ainda são a curto prazo, né? São estudos de 6 meses a 1 ano de segmento, então falta estabelecer melhor esses protocolos. Mas é uma ferramenta para quem pode pagar por ela, né? Quem tem acesso a ela, eu acho uma ferramenta muito interessante para os pacientes. Gente, eu vou abrir para perguntas ou comentários, quem quiser falar alguma coisa. Eu. Oi, Mariana. Ei, Cecília, estou tão feliz de ver você falando sobre climatério. Boa noite para todo mundo. Eu tenho um ambulatório de climatério no Floramar há muitos anos. A residência do Odete passava comigo lá. Apesar de ser pequeno, mas dá uma visão para o residente muito interessante. E teve alguns problemas que acabou perdendo o ambulatório. Quem passa comigo agora são os residentes de Sofia. A Márcia Mendonça, ela trabalha, né, a professora Márcia lá do Hospital das Clínicas, até comentou comigo, Lívia, é tão importante para o residente passar no ambulatório de climatério. Ela estava orientando uma tese de doutorado de um aluno, exatamente isso, a diferença que faz do residente passar no ambulatório de climatério do que depois, assim, ele não passar, entendeu? Então, eu não sei como que a gente pode resgatar isso, para a residência. É muito interessante, a gente tem a oportunidade de ver na prática o atendimento, né? Então, eu fico aí, a Mariana que está assumindo junto com o Caio, não sei como é que nós vamos fazer para a residente passar no ambulatório, sabe? Que eu sei que faz muita falta, a gente trabalha muito com a mulher, né, lá no Nordeste, as grávidas, alto risco, e fica a mulher aí, como a Cecília está falando, chamando a atenção, que eu fico feliz da vida, ela está chamando a atenção, a importância, nós estamos vivendo muitos anos, né? Então, ter um momento da residência para passar no ambulatório é fundamental. O bom é que o ambulatório de sangramento ele é normal, a gente acaba vendo muita coisa, nem que seja esses sangramentos aí, e eu discuto um pouco de terapia, mas fica aí só essa deixa, né? Como resgatar para a residência da MOVE o climatério. Eu senti muita falta. E não é à toa que eu vim aqui buscar por Obrigada, isso, né? Fico feliz, vou trocar figurinha com você vai me ajudar, eu fico, assim, muito orgulhosa, viu, Cecília? Parabéns. Obrigada. Vamos ajudar. Obrigada. Gente, mais alguma pergunta, algum comentário? Oi, Cecília, tá joia? Aula Oi. excelente essa sua. Aqui, eu acho que isso que você falou junta com o que a Lívia falou agora, porque você falou, eu saí da residência e você tinha medo de prescrever TH, né? Aí você preferia que a paciente chegasse com uma contraindicação, porque aí já resolvia o problema, bom, não posso passar nada para ela. E a coitada continuava lá, né, sofrendo com os sintomas da fase que ela está. Se a gente não domina, você vai acabar, é isso mesmo, com medo de tratar. E não pode, de jeito nenhum, o residente da MOVE sair com medo de um tratamento tão simples, uma reposição hormonal. Tem que pensar mesmo como voltar a esse ambulatório, como eles participarem de algum atendimento de climatério, né? Ô, Cecília, eu acho que você está tentando tirar, é só você parar de compartilhar que você vai conseguir ver todo mundo. Minha... Perdida aí, tô vendo. E aproveitando, te dar os parabéns, foi ótima a aula. Eu visto tanto de comentário que já teve aqui no inbox, todos os seus preceptores, os colegas de residência. Um comentário melhor que o outro. Parabéns. Obrigada, Matheus. Me chamou. Não, e aproveitando que, na verdade, a nossa ideia foi tentar criar como se fosse um mini curso, como a gente fez
com contracepção, e então a gente dividiu os assuntos. A aula de hoje seria essa que a Cecília deu. Dia 22/12 é como selecionar candidatas para TH, os critérios de indicação, contraindicação, os exames. E em janeiro, 2 outras aulas, que é como prescrever a TH e os tratamentos não hormonais para síndrome climatérica. Então, está todo mundo convidado para essas aulas. Bom, Cecília, eu queria novamente agradecer a sua disponibilidade, né, em fazer essa aula, que foi uma aula muito boa, tá? Convidar todos já para a aula da semana que vem, que vai ser a terça-feira, 8 horas. Lembrando que a aula está sendo gravada, então depois ela vai ser disponibilizada na nossa página no YouTube. A gente é muito chique. Então, muito obrigada, Cecília, e uma boa noite a todos. Obrigada. Até semana que vem.